Boa tarde, pessoal. Vamos esperar a Anne. Olá, olá, pessoas, olá, pessoas, olá, pessoas. Agora a gente vai esperar a Anne entrar para a gente conversar sobre os desafios da amamentação, né? São muitos desafios que a gente tem na amamentação e a Anne entrou. Anne, dá um chamar, me chama aí pra gente, me chama pra gente fazer a live junto, pra gente começar a falar sobre os desafios aí da amamentação. Deixa eu ver. Deixa eu colocar uma carinha bem bonita em mim, porque eu sou uma pessoa, né, gente? Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Aline Worm, doula, consultora em aleitamento materno. Está sem áudio, Anne? Jura? Pessoal, quem tá me escutando, tá conseguindo me escutar normal? Pessoal que está aí, tudo bom? Coraçãozinho. Ó, vou mostrar as tetas daqui a pouco. Fer, você que entrou agora, você tá conseguindo me escutar? Por favor, alguém me dê um retorno. Eu preciso saber se tá tudo bem. Tá tudo certo? Então deixa eu tentar chamar a Anne aqui. Então, enquanto a Anne vai me chamando, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline Worm. Imagina, falo alto, essa italiana, né? A gente fala com as mãos, a gente fala alto, né? Eu sou doula, eu sou consultora em aleitamento materno, eu sou estudante de fonoaudiologia, eu já sou formada, né, em 2 graduações e eu resolvi fazer faculdade de fono esse ano justamente por conta da amamentação. Eu via muitos desafios, Obrigada, Char, obrigada, Thaís, aí pelo retorno. Agora eu vou esperar a Anne conectar aqui comigo. Tô fazendo faculdade porque eu via muitos desafios na amamentação e eu tive muito problema na amamentação da minha primeira filha. E daí, com isso, eu busquei estudar mais. Sou consultora fazem 4 anos. Eu dou aula no curso de aleitamento materno, que é o da Unimaterna. E eu sou doula fazem 5 anos. E eu sou apaixonada pela minha profissão. Então, estamos aí. Deixa eu ver. Estamos aqui. Deixa eu ver. Fazer uma transmissão ao vivo. Aê! A Anne que salvou a amamentação da Elô. Porque foi através da Anne que eu consegui amamentar. Eu tive muito problema. A Anne! Linda da minha vida! Oi, Aline! Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo! Eu tava contando a amamentação da Elô e eu cheguei, então assim, né, um pouco da minha história, como eu te conheci também, né, quase 6 anos atrás. Eu cheguei no banco de leite desesperada, porque eu tava com um processo de apojadura acontecendo, e a minha filha entrou num quadro de hipoglicemia, e por conta da chupeta, né, e a Anne, eu cheguei chorando, desesperada. Gente, eu sou uma pessoa grande, eu sou gorda, sou uma pessoa expansiva, né? E daí a Anne me acalmou e pediu para eu sentar e ela foi me ensinar o processo de relactação. A Elô ganhou peso do nascimento com 1 mês e 15 dias de vida, graças ao atendimento do banco de leite, porque eu ia complementar se não fosse o atendimento do banco de leite. Então, Anne, se apresente-se. Ai, que delícia! Que bom tá aí, Aline. Nossa, que bom ver você, né? Então, eu sou Nelise, eu sou enfermeira do Banco de Leite Humano. Agora a gente também está aqui com um projeto novo no Instagram, né? Com Desvendando a Amamentação, para justamente ajudar nesse período agora do Covid para frente, né? Essas mães que têm dificuldade de amamentação. Então, eu tenho uma experiência muito grande, já são mais de 10 anos de banco de leite, né, Aline? Não sei quantos anos já está, sou pequena, mas já faz algum tempo. A Elô vai fazer 6 agora em julho. 6 anos já se passaram com a Elô, né? E eu já estou mais de 10 anos no banco de leite. Então, é um tempo já bastante grande, né? Tenho uma experiência bastante, assim, rica, eu posso dizer, na questão de atendimento a essas dificuldades, tanto as mais difíceis quanto as mais comuns no aleitamento materno, né? Sim, e hoje a gente vai falar expectativa versus realidade, né? Então, assim, Isso. a gente tem uma expectativa, as tetas. A gente tem uma realidade de hospital. A mamadeira. Isso é bem interessante, né, Aline? A gente estava hoje mesmo conversando sobre uma mãe, né?
E a questão do bico de silicone, né? Que, gente, olha, ela teve um atendimento, não aqui, né? Foi em Campinas. E ela estava pedindo apoio num grupo de amamentação que tem mães de Cascavel. E aí ela estava assim, muito angustiada porque o bebezinho não conseguiu mamar na primeira hora no hospital, ela fez cesárea, demorou esse bebê ser colocado ao peito, e lá no hospital eles, ao invés de dar o apoio, né, necessário para colocar esse bebê a mamar, mamãe, você tem que pôr mamar, você tem que pôr mamar, e esse bebê não conseguia mamar, eles falaram, compra o bico de silicone e deram alta que o bebê saiu mamando, né? E aí ela voltou no pediatra, dali alguns dias o bebê perdeu peso, né? O pediatra orientou ela a tirar o bico de silicone, e aí o bebê já não queria pegar o peito sem o bico de silicone. Então você imagina, né? A expectativa dessa mãe, exatamente, né? Então não seca agora, faz barulho. A gente precisa lembrar sempre que antes de prescrever qualquer coisa, a gente tem que sempre ver o que a gente vai dar de suporte para essa mãe, né, Aline? Prescrever uma madeira, o silicone. Eu tô com um caso de uma mãe que tem um peito super bom, né, que eu tô atendendo junto com as meninas ali da Fada Fala. O peito dela é maravilhoso. E no hospital aqui em Cascavel, o bebê vai fazer 2 meses, eles me pediram para colocar o bico de silicone. O peito dela é lindo, é maravilhoso, assim, é um peito, assim, não tem bico invertido, não é mamilo plano, não tem hipoplasia, não tem nada, um peito ótimo, sabe? Não que os outros peitos não sejam bons, todos os peitos são bons, né? Mas cada um com a sua... E daí é complicado, porque daí vai precisar de auxílio de fono, vai precisar fazer exercícios específicos, né? O bico de silicone, ele não é indicado, né? E o pessoal indica porque é mais rápido, né, Anne? Infelizmente, a cultura do Brasil é fazer as coisas mais rápidas, né? Uhum. Então... Isso assim, Aline, eu acho que é uma característica muito comum das maternidades quererem resolver o seu problema naquele momento, né? Ou até do profissional, exatamente, né? Ou com a mamadeira, né? Verdade? Querer, assim, que esse bebê consiga se alimentar de alguma forma e ir embora para casa, né? Sim. Então, a gente precisa lembrar que por trás, né, do alimento existe uma série de coisas que a gente precisa considerar, né? E assim, as expectativas dessa mãe, dessa família, o que essa mãe tem de desejo, né? Ela quer realmente amamentar e ela tem esse desejo, então nós temos que respeitar tudo isso. Isso é muito importante, antes de prescrever qualquer coisa, né? Porque os bebês, então assim, para quem tá aqui, que tá grávida, os bebês vão nascer e eles choram, eles fazem xixi, eles fazem cocô, eles não são aqueles bebezinhos bonitinhos que a gente coloca no berço e tira foto. Eles acordam de madrugada, eles não têm um ciclo circadiano formado, a gente inclusive vai falar sobre privação de sono. Eles acordam de madrugada para mamar, porque eles precisam se encontrar enquanto pessoas. E o que acontece? Dentro de um hospital, dentro de uma instituição hospitalar, a criança vai chorar, não é todo choro que é fome. Eles precisam entender o que está acontecendo. Eles estavam dentro de um ambiente apertado, gostosinho, cheio de água, de repente sai, né? Daí dá aquele susto nas crianças, né? Que é o reflexo de morte. Tudo eles acham que eles vão morrer, eles vão soltar um pum. Ai, meu Deus, eu vou morrer, vou fazer xixi. Ai, meu Deus, é agora que eu vou morrer. Eles não entendem o que está acontecendo. E eles começam a chorar. E daí dentro do hospital, é muito mais fácil acalmar o choro com o quê? A Xuca, vamos dar uma Xuca para essa criança. Ela vai tomar Vou mostrar para vocês. Vamos fazer um exercício que eu aprendi sozinha, tô brincando, depois de muito estudo. Olha só, quando pega a mamadeira, olha aqui, o que faz? Eu fiz um post essa semana no meu Insta sobre isso. Quando pega a mamadeira, o que eles fazem? Ó. Quando eles têm que pegar o peito, ou a colher dosadora, né, que daí a colher não causa confusão de bico, o que eles têm que fazer? Olha os movimentos da boca. I.
Aí. São outros músculos. Por isso que a gente não gosta. Porque dá confusão de bico. Dá problema na criança. E não é com uma mamadeira que tu vai acalmar teu filho, não é com uma chupeta. Você precisa entender, né? E precisa entender que a criança vai chorar, né, Anne? Vai chorar. Isso assim, essa semana mesmo estava falando com um casal, né? O pai falou para mim que ele gostaria que eu orientasse como é que ele poderia oferecer o leitinho à noite para o bebê, assim, com todo cuidado, né? Porque ele queria deixar a esposa dormir. E ele queria oferecer da melhor forma possível para que esse bebê não largasse o peito, né? Então seria o copinho. E aí eu falei para ele, então, pai, mas é que o bebê tem outras necessidades, né? Então talvez a sua intenção seja ótima, você vai oferecer o leite no copo, mas isso não quer dizer que o bebê vá dormir, que você vai conseguir deixar... O desejo dele era que a esposa dormisse por 8 horas, né? Não. Eu falei, mas infelizmente, pai, vai ver que não vai acontecer dessa forma. Porque, como a Aline falou, os bebês quando nascem, né, as necessidades aqui fora são outras do que lá dentro do útero da mãe. Então nós temos que lembrar que dentro do útero, temperatura adequada, alimentação o tempo todo, nunca comeu pela boca, mas recebia nutriente o tempo inteiro. E essa questão de que para o bebê tudo é uma sensação diferente, a gente tem que lembrar que o que é uma barriga cheia de gás? Para nós, a gente sabe. E o bebê? Então, ele vai chorar. O que é para o bebê sentir fome? Ele sente um buraco, um vazio dentro do estômago. É uma dor para ele incalculável de sentir fome. Então, o que ele vai fazer? Vai chorar. Ele está sentindo um desconforto com uma fralda úmida, molhada, um pouquinho de assadura, talvez, porque essa fralda ficou um tempo maior sem trocar. Ele vai chorar. Ele está se sentindo sozinho, ele não está ouvindo o barulho da mãe, ele não está sentindo a presença da mãe, ele vai chorar. Ele está sentindo que essa mãe está nervosa, que essa mãe está preocupada, que essa mãe está ansiosa, ele vai fazer o quê? Vai chorar. E vai dizer, mãe, se acalma, eu estou aqui. E é uma forma de ele manifestar para a mãe que ele está percebendo que ela também não está bem, não é, Aline? Uhum. Então, nós temos que lembrar que esse binômio, né, mãe-filho, essa mamãe e esse bebê, eles vão passar por um conjunto de transformações e de alterações que vão muito além de peito, leite, não é mesmo? Né? A ama de leite, que vai muito além disso. Então, a gente sempre... que ele é um estudo na área de psicologia, que eles pegaram macacos, né? Eles fizeram um molde de um macaco que dava o leite, só o leite. E fizeram um molde de um macaco, de uma macaca, no caso, que ela dava só o colo. Né? Ela era uma macaca mais fofinha, mais bonitinha. Isso é dos anos 50, 60. E o que acontecia? A criança ia lá no do leite, mamava rapidinho para ir pro colo, da que dava colo. Então a criança ela precisa, gente, entendam sobre a esterogestação, a gente nasce prematuro, a gente precisa ficar em contato com o corpo da mãe pelo menos 3 meses. A gente nasce pequeno para poder passar pelo canal vaginal, a cabeça nasce pequena para poder passar. Imagina um bebê de 3 meses. Gente, eu nasci cabeçuda. Se eu com 9 meses já era cabeçuda, imagina eu com 3 meses era cabeça quadrada, era fake doía. Imagina um bebê de 3 meses passar. Então, a gente nasce prematuro, a gente precisa desse período dessa esterogestação. E os bebês, eles vão chorar. E não é só o leite, é a questão do carinho, do aconchego. Então, assim, vamos supor, Anne, que a mãe vai precisar dormir, a mãe precisa descansar, né? A gente vai ter que descansar enquanto o bebê descansa. Só que durante o dia vai ter a visita, vai ter os parentes, vai ter a tia e vai ter a nona. Todo mundo vai na tua casa, porque parece que a criança vai arrancar, picar a mula de lá, vai fugir, nunca mais vai aparecer. Né? É isso que acontece. A criança nasce, parece que a criança vai tomar o rumo da vida, porque todo mundo quer conhecer. Toca essas visitas de casa. Tenha um contato, você, teu marido, ou, né, se for um casal homoafetivo, você, tua esposa e o bebê, precisa desse período. Vocês precisam ficar, vocês precisam se conectar. Se vocês têm uma doula, pede pra doula mandar mensagem dizendo, o bebê nasceu, beijo, tchau, porque daí a doula que vai ficar de ruim na situação.
tenham esse contato, entendam o que teu bebê precisa. E se precisar tirar leite, Anne, como que a gente faz? Então, normalmente nos primeiros dias, Aline, ela vai precisar tirar leite. Sim, São poucas as mães, né? Exatamente. A gente sabe que assim são pouquíssimas as mães que têm uma produção às vezes muito mais baixa de leite nos primeiros dias. Mas a maioria das mulheres tem uma produção muito além do que o seu bebê precisa. Então, para esgotar o peito, a gente sempre tem que lembrar, deixa eu achar aqui. A gente sempre tem que lembrar, Aline, né, que a mama ela vai ficar mais tensa, vai ficar mais endurecida, não só de leite, mas a gente tem todo um processo fisiológico nessa mama acontecendo para que ela esteja produzindo esse leite no início, né, nesse início da amamentação. Então, a gente vai ter uma areola mais tensa, a gente vai ter uma mama muito mais volumosa, e a gente precisa lembrar que para que esse leite desça, a gente precisa mobilizar ele, ou seja, fazer ele sair de onde ele está para ele descer. Então, nós vamos lembrar que, por exemplo, ele é produzido, né, toda essa parte das glândulas aqui, mas o que está aqui em cima tem que vir para baixo, só que o que vai vir daqui para cá é só quando sair o que está aqui. Então, a gente precisa esgotar essa mama. Quando que a gente precisa esgotar? Primeiro, se eu for amamentar e ela estiver muito cheia, eu tenho que esgotar antes de pôr o meu bebê mamar. Lembrar que eu devo começar, se a areola está muito tensa, uma massagem pela areola, aqui eu estou meio na contramão, mas enfim, né? A gente pode fazer com a ponta dos dedos, ou pode fazer essa massagenzinha, né? Como se estivesse sugando aqui a areola com a mão. E depois a gente vai fazer uma massagem em toda a extensão da mama, né? Tentando soltar esse leitinho. Começou a sentir que está escorrendo o leite, eu vou então apertar e soltar. Sempre procurando fazer esse movimento, né? Sem escorregar o dedo assim, ó, tá? Isso é importante porque a gente não faça uma lesão na mama. Então a gente aperta e solta e o dedo fica paradinho no mesmo lugar. Então isso é importante, esgotar toda a mamada sim. Às vezes a mãe vai dizer, mas eu tô morta de cansada, mas tem que esgotar. Precisa. E outra dica também, quem já passou pelo período da pojadura, não tá com nenhuma fissura, nenhuma lesão no peito, é usar a maquininha de extração. Com certeza, a maquininha elétrica, ela é um conforto muito grande para algumas mães. Mas eu falo assim que nem todas se adaptam à máquina, né, Aline? É melhor a manual mesmo, né? A gente precisa que antes, eu até sempre, toda a mãe que eu atendo, falo para ela que antes dela comprar uma máquina, que ela experimente, né? Porque assim, se ela não testar, às vezes ela vai investir um dinheiro desnecessário, né? E essa máquina vai ficar lá, porque assim, algumas mães precisam do toque para liberar a ocitocina para esse leite fluir. E a máquina, ela faz um movimento de sucção, mas não tem o toque, né? Esse toque que às vezes é importante para algumas mães para liberar a ocitocina. Então a mãe tem que experimentar, fazer o teste com uma maquininha de alguém, pode ir num banco de leite, tem máquinas hoje para alugar, enfim, experimenta. Gostou? Aí eu acho que vale a pena investir se ela precisar, né? Sim, Ana, precisa esgotar antes do bebê mamar, porque se o peito tá muito cheio, o bebê vai tentar pegar, ele não vai conseguir pegar, fazer a boca certa. Isso. Que é o que a gente chama, né, que é os lábios virados para fora, a rodeia sucção correta. Tô mostrando na minha boca para vocês tentarem entender um pouco melhor. E daí, assim, o que é importante? Que as crianças façam o correto peristaltismo lingual. Olha que nome esquisito. É um nome feio pra caramba, mas é isso que vai salvar a tua amamentação. A criança vai levantar para poder pegar o peito, abaixar e levantar de novo para poder fazer a ordenha do leite. Quando a criança está em amamentação, gente, minha moça é italiana, né? Daí fica aqueles braços. Quando a criança não está amamentando, não está usando um bico de silicone, ou está usando uma chupeta, uma mamadeira, ela vai fazer todo o possível, não para fazer o movimento correto, ela vai fazer todo o possível para empurrar, porque, gente, é muito grande uma borracha desse tamanho na boca da criança. Você está vendo? Então, vamos supor que isso é uma teta.
Não é uma mamadeira, é uma teta. A criança precisa colocar a parte para fora, aqui para fora, abocanhar toda a parte da areola, né? Depois eu vou pegar uma teta, não a minha. Ah, eu já quero mostrar a minha, né? Eu vou pegar uma teta para mostrar para vocês. No bico de silicone, na mamadeira e na chupeta, o que acontece? Fica só na pontinha. E como é muito grande e é muito grosso, não é da mãe mesmo, a criança entende, automaticamente ela vai tentar empurrar para fora, né? Por isso que acontece a confusão de bico, a confusão de fluxo. E outra coisa, né, Aline, aquilo que você já falou antes, né, a forma de abocanhar, além da forma de abocanhar, a gente tem que lembrar que como a areola e o mamilo, eles têm uma elasticidade, né, muito grande, e lá dentro da boca, não é a boca que tem que se acomodar com aquilo que está ali dentro, né, com a areola e com o mamilo, é o mamilo e a areola que se moldam em cima da língua, no entorno das bochechas, então, o movimento é diferente. O bico da mamadeira, ele entra e ele ocupa um espaço, né? E o bebê tem que acomodar a língua e fazer um movimento conforme é aquele bico daquela mamadeira, não é o adequado. Exatamente, é o bebê que tem que se moldar esse bico. Então, a gente tem que lembrar que esse movimento da língua que a Aline estava falando, ele vai ter que acontecer, né, da mesma maneira sempre. Uma hora ele vai para a chupeta, uma hora ele vai para a mamadeira, uma hora ele vai para o peito, não vai dar certo. Porque em cada um desses itens, né, chupeta é diferente de mamadeira, que é diferente de peito, a criança não vai conseguir entender qual é o movimento certo que ela tem que fazer e aonde. Então, não dá para ficar misturando coisas que não vai dar certo. Uma coisa que também é bacana é quando a pessoa tem uma consultora. Peraí, que eu vou pegar uma teta para mostrar para vocês. Esses dias eu atendi uma conhecida minha que a bebê fazia umas 8 horas que estava sem mamar. Então você imagina o desespero dessa criança, estava entrando num quadro de hipoglicemia e a mãe apavorada. O que eu fiz? Né? O que eu fiz enquanto consultora? Porque era de noite, ela não tinha como o banco de leite, né? Fecha às 6. Uhum. Então, a mama extremamente cheia, eu falei que eu tinha 4 tetas, 2 minhas e essas 2. A mama extremamente cheia, eu fiz a ordenha da mãe manual, porque ela estava começando a ficar com fissura, e eu ofereci o leite na colher dosadora para a criança acalmar. Por quê? A colher dosadora, essa daqui, que eu gosto bastante, deixa eu ver se eu tenho água aqui. Ó, ela não vai dar confusão de bico, porque a criança vai ter que... Outra palavra estranha, sorver. Olha que chique, né? Ela vai procurar o leite. Ó, a colher dosadora, ela não sai muito leite, não sai muito líquido, né? Ela sai bem pouquinho. E você vai colocar no lábio, eu vou mostrar, depois eu explico, ó. Ele vai tomar como se fosse um gato. A gente chama essa palavra de tomar como se fosse um gato de sorver na área de enfermagem no sono. Mas então, é muito comum, Aline. Tem que lembrar as mães que é muito comum as pessoas virarem na boca para o bebê engolindo. Não. Isso não pode, tá? É sempre bom a gente esclarecer que tanto colher dosadora quanto copinho é a criança que tem que buscar. O movimento que a Aline está mostrando aí. Sorver, é chique essa palavra, mas é esse movimento mesmo, gente. Ó, coloca aqui, eles vão buscar. Então, no caso, quando a mama tá muito cheia, a mãe tá muito tempo sem amamentar, tá cansada, gente, tem uma colher dosadora em casa, não compra chupeta. A colher dosadora é mais barata que a chupeta mais chique do mercado. Por quê? Você pode tirar o teu leite e oferecer. Então, foi uma pergunta que fizeram, no caso da colher dosadora. A colher dosadora não causa confusão de bico, porque a criança não vai fazer esse movimento errado, né? Que é o que é o que ela faz com o bico da mamadeira, no caso, né? Ó, que é o que ela faz, ou com o bico da chupeta, que eu também tenho uma chupeta aqui. E a privação de sono, Anne? Só para terminar ali, né? Quando você mostra na mamadeira, dá para ver bem que a gente faz aquela cova aqui para conseguir tirar o leite, né? Ó. Né? Se o bebê fizer isso aí no peito da mamãe, ele não está conseguindo tirar o leite. Então tem que lembrar que é um movimento totalmente contrário. Então a gente precisa sempre
né? Oferecer o que vai causar menos dano. Então, a melhor forma de oferecer é realmente a colher dosadora, é isso aí, ó. O movimento da colher dosadora e do copinho, ele é muito próximo, né? Então, os dois, na verdade, o bebê busca. Só que o copo, claro, né? O copo, a gente tem que tomar um cuidado maior para você não virar. É isso aí, Aline. Para não virar em grande quantidade, porque o bebê que tem que buscar, mas é isso mesmo. É isso então, mesmo. Agora da privação de sono. Temos mais 10 minutos e a gente vai falar sobre privação de sono. Gente, as crianças choram, eles não têm o ciclo circadiano formado e a gente fica sem dormir. É cansativo, mas não parem de amamentar por conta disso. Amamentar vai muito além do que o leite. Né? A gente tá cansado, tá. Só que se vocês pararem para pensar a quantidade de problema que a criança vai ter se ela não mamar no peito, ela vai ter problema, provavelmente vai ser um respirador bucal, provavelmente ela vai ter problema das tonsilas, ela vai ter problema tanto das tonsilas palatinas, que são as adenoides, né? Que o pessoal fala, quanto da carne esponjosa, porque vai respirar pela boca. A criança não vai fazer uma vedação correta da boca, a criança vai ter a mandíbula e a maxila mal formadas, tudo isso é falta de amamentação. É isso, a gente causa assim, uma série de problemas e além, né, Aline, das transformações orais que a gente pode levar, né, a esse bebê, você a gente tem que lembrar... paciente depois. Vamos virar tua paciente da Aline. E aí, assim, a gente tem que lembrar, Aline, que também, além das disfunções orais, um bebê que mama o peito, ele trabalha, né, mais de 28 músculos da face, além do que os músculos da nossa língua, a gente tem que lembrar que eles estão ligados com a musculatura da nossa coluna cervical, que é esse pedacinho aqui que segura, né, o pescoço, né, que liga a nossa cabeça, coluna cervical. E quando a gente trabalha a musculatura da língua de forma adequada, a gente está fortalecendo essa musculatura da cervical. Então, por isso que uma criança, por exemplo, Aline, que mama o peito, quando chegar no momento dela segurar um objeto, ela vai segurar com muito mais facilidade. Quando chegar o momento dela manter a postura dela, né, a gente fala, nossa, que bebê firminho. Então, quando eu pego um bebê que mama no peito, um bebê de 2 meses, é um bebê que você diz, nossa, parece que ele tem 6 meses. Porque ele está tonificando, ele está trabalhando também, além da parte, né, a gente chama da parte da musculatura oral, a gente está trabalhando toda a parte do fortalecimento e desenvolvimento desse bebê. E além de tudo isso, a gente sabe que um bebê que mama o peito, ele tem um olhar mais firme, ele é mais afetuoso, é um bebê que consegue reconhecer o outro, né? É um bebê que vai muito além do que a gente fala, né? De um olhar só para si. Então a gente tem que lembrar que a epigenética trabalha uma série de coisas. E o aleitamento materno, ele traz muito isso, né? Ele traz o cheiro da mãe, o contato da pele, o vínculo. A gente sabe que, assim, bebês que mamam o peito são bebês que são mais afetivos, mais afetuosos. Então, hoje a gente sempre diz que se a gente quer um mundo com mais paz, um mundo com menos violência, um mundo com mais amor, a gente tem que amamentar mais, né? Sim. Então, vai muito além. E o sono, Aline, a privação de sono, ela é muito desgastante realmente para as mães, né? Você já passou por isso, eu já passei por isso, e as mães que não passaram por isso, de repente vão estar se perguntando, né? E agora? É natural, a gente vai sobreviver, né? Mas a gente precisa entender que a gente também precisa ser cuidada, né? Então, uma das coisas que... Travou. Anne travou. Ah, tá. Desculpa, já ia pôr a teta aqui pro povo olhar. Minha mãe, gente, minha mãe. Tem Coisa de mãe. Eu esqueci de avisar ela para não me ligar esse horário. Então, assim, o que é importante lembrar?
que a gente precisa cuidar dessa mãe, né? A gente precisa dar esse apoio para ela. A gente não tem que encher a casa de visita, como a Aline falou, mas a gente precisa dar um suporte para essa mulher. Então, a gente precisa oferecer para ela alguns recursos que ajudem ela a conseguir deitar e descansar. Porque, assim, a gente sabe que uma pessoa que mora sozinha, que tem um bebê cujo marido, né, se ela é casada, digamos que o marido trabalha, os pais só têm 5 dias de licença maternidade, né, 5 dias, 2 dos quais ela está dentro do hospital, né, então quer dizer, somos só 3. Então, quem que pode dar esse apoio? A sociedade, de uma forma geral, tem que abraçar essa mulher. A sociedade tem que acolher, então é a amiga, é a vizinha, não é? É aquela tia que ao invés de fazer visita, ela tem que cuidar dessa mãe. Então, esse círculo, ele precisa proteger essa mulher. Então, você Sim. pode dormir agora que eu vou dar uma olhada no teu bebê, que eu vou cozinhar você, enfim, né, Aline? Para quem for, só uma questão, Anne, perguntaram, no desmame que oferece. Pessoal, desmame é outro assunto, é outra coisa. No meu Insta, Doula Aline Worm, eu falo sobre desmame, porque eu sou consultora, não tem nada a ver com mamadeira, graças a Deus. Os desmames não tem nada a ver com mamadeira. A questão de quando forem as visitas elas têm que ser visitas bacanas, leva comida, ajuda a limpar a casa, não aquelas visitas que ficam em cima, e agora, mamó? E agora, mamó? E agora, sabe, visita que fica enchendo o saco? Essas visitas são as visitas que a gente tem que tocar embora. Tipo, X passar e vai embora, daqui não quero você. Então, assim, a gente tem que se cuidar. E tentar descansar enquanto o bebê tá dormindo. Eu sei que é difícil, mas a casa... Gente, marido normalmente tem 2 braços. A não ser minha amiga, que esses dias ela começou a namorar com um cara que não tinha um braço. Mas com um braço, você consegue lavar louco, você consegue limpar a casa, tá vendo? Então, assim, tem toda essa situação. Então, imagina com 2 mãos, gente. Os maridos conseguem limpar a casa, lavar a louça. Eles conseguem cuidar do restante. Deixa a mãe cuidando do bebê. É isso aí, Aline. Ai, Aline, você é ótima. Viu, Aline? Na verdade, assim, ó, a gente tem que lembrar, né, que a privação de sono, ela diminui a produção de leite, né? Ela, além de deixar a mãe mais irritada também, porque a gente perde a paciência com muita facilidade, o cansaço excessivo, ele, além daquele blues pós-parto, que é realmente aquele período dos 15 dias, que a gente, é como se fosse uma depressão leve, que a gente chora muito, que a gente se sente incapaz, é tudo hormonal, isso vai passar, mas que se essa mulher realmente não for ajudada nesse período, ela pode ter uma grande chance de levar um desmame precoce, né? Porque ela se sente muito cansada, ela acha que ela não está conseguindo produzir leite, ela acaba oferecendo mamadeira. Então, assim, é um efeito cascata, né? Outra coisa. Vamos finalizar a live, eu vou dar uma dica para vocês. Pessoal, tem uma consultora em aleitamento materno, se vocês não têm condição de contratar, são várias aqui em Cascavel, a Charlize, a Tayla, a Karine, eu, a Rony, a Thaís. Se eu esqueci de alguém, gente, depois vocês me chamem. A Dai está estudando, né? E se vocês não têm condição de contratar uma particular, vão no banco de leite, o atendimento é gratuito. Igual falei no começo, a Anne salvou minha amamentação, eu amamentei a Elô até 2 anos e 5 meses. E a Aurora foi agora até 2 anos e 1 mês, que eu fiz o processo de desmame dela, mas porque eu ia começar a faculdade, né? E se vocês tiverem como, pessoal, procurem ajuda, não desistam de amamentar. É cansativo, mas os benefícios são muito melhores, né, Anne? São. E assim, gente, cansa a mãe que tem o bebê com mamadeira e cansa a mãe que tem o bebê no peito. A gente não deve se enganar que uma mamadeira vai resolver os problemas. Infelizmente, é o que a Aline falou. Às vezes, eventualmente, essa criança pode desenvolver uma alergia à proteína do leite de vaca. Essa criança pode desenvolver problemas de saúde porque ela não está recebendo os fatores de proteção. Então, uma série de coisas. Então, a gente precisa lembrar que se a gente realmente
tiver apoio, a gente vai conseguir amamentar, né? Vai. Se receber orientação, informação, apoio, a gente consegue sim, meninas, né? Vocês tiveram a possibilidade de dar à luz, de gerar um bebê, né? De colocar uma vida nesse mundo. Imagina que Deus não vai dar a possibilidade de ter leite, de esse bebê mamar. Tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso. Essa confiança que a gente precisa passar para as mães, que elas são, né, capazes e elas conseguem sim. Sim, a gente consegue. Pessoal, muito obrigada. Beijo para todo mundo que está aqui. Qualquer coisa, pode procurar a gente através do Jéssica Cascavel. O meu Insta particular é @doula_alineworm, com M de Maria no final. E a Anne, o teu é Desvendando a Amamentação, né, Anne? Isso, as mães podem entrar lá no Desvendando, a gente está colocando várias informações lá, se de repente alguém quiser fazer uma pergunta em box, na medida do possível a gente vai estar respondendo, né? E para as mamães que estão gestantes, acompanhar lá, vai ter várias dicas e a gente vai estar, na medida do possível, fazendo algumas lives, algumas conversas, estar disponibilizando material, tá bom? Anne, gratidão pela nossa conversa de hoje. Pessoal, Obrigada, um beijo, vai Aline. ficar gravado aqui por 24 horas. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Um abraço, um beijo a todos. Obrigada, Aline. Beijo no coração. A gente se vê, tá? Beijo. Tchau. Tchau.